Brasil. Bom, deixa eu só fazer um negocinho, porque chegou o técnico da Vivo aqui. Eu tenho, eu tenho convicção do que vai cair na internet. Em 5, deixa eu só me conectar em outra. Desculpa, gente, se eu cair 3. E aí, será que eu caí? Foi. Ah, já voltei, já, beleza. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, que hoje a matéria é mega difícil. Não sei se vocês viram lá no Classroom. A gente vai fazer 2 capítulos hoje. Hoje a matéria é mega, 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 mega difícil. Muitos acho que vão acabar saindo da aula sem entender nada, mas é o que tem para Nossa, hoje, gente. muito difícil, senhor. Então hoje é tenso. Então vamos lá concentrar que já perdi um tempinho aí. Vamos concentrar que eu já perdi um tempinho. Para quem não assistiu, eu vou passar um resuminho aqui. Eu compartilhar minha tela. Eu não tô ligando minha câmera porque minha câmera de novo hoje não tá funcionando, tá? Eu não sei que problema que eu tenho de drive, eu tenho que ficar instalando e desinstalando o drive, tá? Não é por causa de cara de sono, porque eu não tô com cara de sono. Eu tô acordado desde as 7 horas, porque eu sou hardcore aqui. Mas aqui minha câmera não tá funcionando de novo. Só por isso. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Beleza, beleza. Bom, hoje a gente vai ver. Existem duas leis ponderais antes da gente entrar numa das matérias mais importantes de química, que é balanceamento. Que matérias são essas? A do capítulo 13 e capítulo 14, leis de Proust, de Lavoisier. Quem que foi esse carinha? O que ele falou? Por que tem uma lei dele? Bom, Lavoisier falou o seguinte, Lavoisier, se eu não me engano. Zier. Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Precisa saber isso? Meu, é bom você saber, porque isso daí é meio é clássico dele. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei da conservação das massas. O que significa? Significa o seguinte, que a gente tem duas diferenças. Deixa eu fazer meu desenho, porque sem meu desenho você não vai conseguir entender, né? Afinal de contas é uma coisa muito difícil. Ó, o que eu estou fazendo aqui são gravetos pegando fogo. Olha como eu sou bom nisso. São gravetos. Era madeira, eu taquei fogo na madeira. Bom, vou fazer um momento antes. Tá aqui, ó. Tem a madeira aqui. Maravilhoso, né? Depois da galinha pintadinha ver um desenho desse, pra quem acordou agora, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tava aqui. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, né? Ó. Isso aqui vai sobrar da madeira. Certo? Bom, o que Lavoisier disse? Que se aqui tivesse 1 quilo de madeira, 1 quilo de madeira, depois que pegou fogo, aliás, o que ele quis provar, né? Depois que pegou fogo, ele foi medir essa quantidade de madeira aqui, ele viu que sobrou só 200 gramas, ou 0,2 quilos, né? Depois que pegou fogo. Depois que já estava tudo queimado, 0,2 quilos. Ah, mentira. Isso você sabe, né? 0,2 quilos. Depois que pegou fogo. Daí ele falou, mas peraí, como assim, né? E aí? Tanto é que isso era uma das ideias de reação química lá de trás, que era que se transformava a madeira assim, essa primeira tipo de madeira, e depois do fogo se transformava nessa. Se transformava não, perdia a massa, né? A massa estava assim 1 quilo aqui, ela perdia e ficava com 0,2. Daí ele falou, não, mas peraí, que perde massa? Não tem como perder a massa. Ela deve ter sido transformada, alguma coisa. Aí o que ele fez? Ele pegou tudo isso daqui, essa mesma reaçãozinha, e fez o seguinte, para apagar o nome dele aqui. Ele pegou, ele não se conformava de como que mudava a massa dessa madeira aí só porque tacou fogo. Ele falou, como é possível isso? Impossível.
Aí o Lavoisier pegou e fez isso daqui dentro de um recipiente fechado, né? Dentro de um recipiente fechadinho. Aí fechado, então. Esse aqui é um recipiente fechado agora. Dentro de um recipiente fechado. E é muito importante essa palavra aqui, tá? Tem que ser recipiente fechado. Bom, o que ele fez? Ele pegou e realizou o mesmo experimento, só que agora num ambiente fechado. E daí, para surpresa dele, tudo que estava rolando aqui dentro, obviamente que não era queima assim, mas ele pegou, tinha 1 quilo de madeira, ele queimou, depois, na verdade, depois ele pesou de novo tudo que estava nesse recipiente. Tudo que estava nesse recipiente. Então, antes ele foi pesar, tinha só isso daqui, tinha 1 quilo. Aí ele queimou tudo, aí ele pesou o recipiente inteiro de novo. E para nossa alegria, tinha exatamente 1 quilo. Aí que ele entrou e falou: Ah, então na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela se transformou de madeira para madeira queimada, para carvão. Mas não perde massa, desde que o recipiente seja fechado, tá? Não perde massa. Então, por exemplo, se você pesar uma garrafa de Coca-Cola agora, ela vai ter aproximadamente 2 quilos, porque a maior parte lá é água, a água a densidade é de 1, então tem mais ou menos, já que tem 2 litros, tem mais ou menos 2 quilos. Se você deixar ela aberta ali, por exemplo só, tá? A quantidade é muito pouco, mas se você deixar aberto, sair todo o gás e vai pesar de novo, você vai ver que ela já não tem mais 1 quilo. Por quê? Porque saiu o gás. Ah, então estava pesando com o gás? Isso. Como o recipiente deixou de ser fechado, você abriu a tampinha do gás, soltou o gás, fechou, diminuiu massa. Alguém bebeu? Não. Ele só perdeu o gás, teve liberação de gás. Beleza? Então foi isso. Em recipiente fechado, as massas se conservam. Eles podem até se transformar, que é o que aconteceu aí nesse experimento, mas as massas sempre se conservam, sempre vai manter a mesma massa. Dito isso, era isso? É tudo isso, só isso, não sei. Dito isso, a gente vai fazer os 10 exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Não vou nem tirar dessa telinha aqui mesmo, vou deixar com essa tela colada assim mesmo. O prego que enferruja e o palito de fósforo que queima são exemplos de oxidação. No primeiro caso, é um aumento de massa do sólido e no outro, é uma diminuição. Esses fatos contrariam a lei da conservação da massa? Defina o que acontece para cada um dos fatos citados. E aí, o que acontece para cada um dos. Eles conservam? O que ele falou aqui? No primeiro caso, há um aumento de massa e no segundo há uma diminuição. Bom, se mudou a massa, eles contrariam a lei de conservação da massa? Sim. Por que eles contrariam? Porque tanto a oxidação quanto a queima estão acontecendo em ambiente aberto. Então não dá para a gente calcular quanto. Não tinha como a gente calcular essa conservação. Estava sendo feito em recipiente aberto. Beleza. Define o que acontece para cada um dos fatos. Aumento da massa do sólido, porque o oxigênio entra no prego, tá? O oxigênio se junta lá com o ferro, fica óxido de ferro. Então, o oxigênio acaba sendo absorvido lá junto com o ferro, ele se liga ao ferro e forma óxido de ferro. E por que é uma diminuição na queima do palito? Exatamente por causa daquilo lá, né? Ele vai queimar os compostos, o carbono, lá, os compostos orgânicos estão presentes lá. E durante o processo de queima, quais são alguns dos produtos principais? CO2. Então, o CO2, por exemplo, vai ser liberado. Isso daí já vai dar uma diminuição. CO2, se não estiver no ambiente aberto, a queima provavelmente não vai estar no ambiente aberto, a gente vai ter uma diminuição da massa do palito. Beleza? É mais ou menos isso. Mas essa questão caiu na FUVEST, tá pedindo para explicar? Não era de alternativa? Não. Isso daqui, por incrível que pareça, se não tem alternativa, é uma questão da segunda fase da FUVEST. Aí você me pergunta, então a segunda fase é fácil. Não, a segunda fase não é fácil. Eu gabaritei quando eu passei em geologia, lá nos vestibulares, eu gabaritava química. Na segunda fase eu deixei química em branco. Segunda fase, não em tudo em branco, obviamente, mas consegui deixar a questão em branco, porque eu não fazia ideia do que estava falando. Então a segunda fase não é fácil. Existe sempre aquela questãozinha que você não pode errar. E essa era uma delas.
Belezinha? Bom, vamos para a próxima. Se alguém falou, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. 2 comments. Não. 2. Baseado nas leis de Lavoisier, define os valores de x e y de acordo com o experimento realizado. Bom, ele quer saber a massa. Ó, ele te deu a massa do nitrogênio é 28 gramas. A massa da amônia é 34. Baseado na lei de Lavoisier, então, opa, aqui teve conservação de massa, que reagiu dentro do ambiente fechado. Ele quer saber qual vai ser a massa de hidrogênio. Quanto vai ser a massa de hidrogênio aqui presente? Se aqui já tem 34, ó, 34 são os produtos. Se aqui tem 34, aqui tinha 28, faltam 6, né? Faltam 6 gramas. É isso daí? 6 gramas? 6 gramas? Será que é 6 gramas, Brasil? Ah, professor, é, né? A massa é, né? Porque é o que tá Sim, faltando. 28 mais 6 vai dar 34. É só isso? Só. Ah, tá de zoeira. Não, só isso, 6 gramas. É isso. Essa é a matéria de hoje. A de baixo, 56 gramas de nitrogênio e 12 gramas de nitrogênio e 12 gramas de hidrogênio. Qual vai ser a massa resultante? 56 mais 12, 68. Hoje a gente está tendo uma aula de soma. Meus parabéns para você que não faltou nas aulas de matemática. Se você sabe somar, essa é a matéria de hoje. Um detalhe importantíssimo aqui, tá? Detalhe importantíssimo. Para a lei de Lavoisier, essa massa aqui sempre vai estar multiplicada pelo coeficiente aqui, tá? Já vou adiantar nesse negócio aqui. Também estava isso na parte da teoria do livro, da apostila aí. Por quê? Porque na hora que a gente vai cair lá na apostila 4 em estequiometria, vai ser estequiometria não, em balanceamento, é de extrema importância a gente multiplicar. E a gente está multiplicando aqui, tá? Porque a massa do hidrogênio, de um átomo de hidrogênio, é 1. Como eu tenho H2, a massa dele vai ser 2 gramas. Só que eu tenho 3 mols disso. 3 vezes 2, 6. Por isso que aqui tá dando 6, tá? Por isso que aqui tá dando 6. Vamos pro próximo. Hoje é muito rápido. O cálcio reage com oxigênio produzindo óxido de cálcio conhecido como cal virgem. Segunda reação. Beleza. Foram utilizados 40 gramas de cálcio e obtidos 56 gramas do produto. Olha, aumentou do nada. Meu Deus, criou massa. Não, né? Sabendo que não houve excesso, determine a massa de oxigênio utilizado. Tem alguma coisa lá em cima? Peraí que eu tirei print, mas deixa eu dar uma olhadinha. Determine, essa é a pergunta só? Determine... Cadê? É só isso mesmo. Então, determine a massa de oxigênio utilizado. Bom, se foi tudo realizado num ambiente fechado, adivinha qual que é a massa do oxigênio? 16. Conservação das massas. Tudo isso? Tudo isso. Olha que matéria difícil. Vamos para o próximo, quarto exercício? Quarto exercício. Entendeu por que eu sou professor de química agora? Porque eles confiam em mim para dar só essa matéria assim, ó. Lei de Lavoisier, que é soma. Aí eu dou conta. Transcreva sob quais condições a lei de conservação de Lavoisier se aplica e a importância do ajuste correto das reações químicas. Bom, vamos lá, teoria pura. Quais as condições? Meu, a principal condição tem que estar em ambiente fechado. Por que tem que estar em ambiente fechado? Porque senão você pode perder massa, por exemplo, de gases. Aí já era, aí você não consegue continuar, aí não vai bater nunca a lei da conservação. Tem que ser em ambiente fechado, beleza. Qual a importância do ajuste correto das reações químicas? Meu, a gente vê, primeiro, leis de Lavoisier e depois a gente vai ver leis de Proust no capítulo 15 para fechar essa apostila. A gente vai ver leis de Proust, porque a importância disso daqui é na hora de fazer o balanceamento químico, saber exatamente quanto de uma certa substância eu preciso colocar para reagir com outra substância a fim de formar um tanto de substância lá. Por exemplo,
o quanto de hidrogênio eu tenho que acabar misturando com oxigênio para formar água. Ah, mas não é só jogar um tanto lá que vai reagir? Não. Porque se sobrar, se tiver excesso, não vai formar, não vai ser produzido, vai ficar sobrando. Ah, e se faltar? Se faltar, pior ainda, porque daí não vai ser. Vai ser pior ainda, porque daí não vai ser. Se não tiver a quantidade certa, não vai ser formado. Tá vendo aqui, ó? Peguei gás, hidrogênio, gás, oxigênio e formei água. Tá vendo que as coisas não se batem aqui? Por quê? Eu tenho dois de hidrogênio, dois de oxigênio, um só. Ah, mais ou menos aqui, tá? Não é isso a lei de conservação das massas, mas a gente tem que ter quantidades iguais dos dois lados, tá? Por isso que tem um princípio lá de lei de Lavoisier dentro de balanceamento. Se eu colocar um 2 aqui, fica, ó, dois oxigênios. Dois oxigênios, beleza. Duas vezes dois, eu tenho quatro hidrogênios. Tá? Preciso pôr um 2 aqui agora, ó. Duas vezes dois, quatro hidrogênios. Beleza. Agora sim, se eu colocar, o que eu colocar de massa de hidrogênio aqui, eu tenho que colocar duas vezes essa massa, duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio. Aí sim eu vou conseguir formar água. Quantas partes? Duas. Então essa é a importância para conseguir realmente fazer a equação, uma reação química sem faltar, sem ter faltar ou ter excesso de reagentes. Beleza? Quinta, devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma se espalhar enxofre no local afetado. Essa reação entre mercúrio e enxofre leva à formação de um composto chamado sulfeto de mercúrio. Sabendo que foram utilizados 0,8 gramas de enxofre para remover todo o excesso de mercúrio, obtendo uma massa de 5,8, então tá aqui, ó. Enxofre mais mercúrio. Parabéns, parabéns. Hoje eu quero ver vocês na educação física, hein? Na friaca que tá. Jesus amado. Sulfeto. HG. Sulfeto. Não sei se tem um 2 aqui ou não. HS. Tem um 2 aqui sim, eu acho. Então deve ter um 2 aqui. Não sei. Vixe, não sei. Se eu procurar. Sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de mercúrio. De cabeça. Qual é o NOx do mercúrio? Sulfeto de mercúrio, HGS. Então era só do jeito que estava fazendo lá mesmo. HGS. Beleza. Ele falou o quê? Que usou 0,8 de enxofre. 0,8 de enxofre. E formou 5,8. Bom, se esse negócio foi tudo realizado, ambiente fechado, tudo bonitinho. E para remover todo o excesso de mercúrio, obtendo uma massa de 5. Aponte a massa de mercúrio derramada. Azulzinha. Aqui tinha 0,8, aqui tem 5,8, aqui tinha que ter 5 graminhas. Só isso? Aham. Pelo amor de Deus. Aham. Só isso. Vamos pro próximo capítulo? Vamos pro próximo capítulo, pessoal. Mas tem bastante exercício disso? Tem. Importante fazer, professor? Sempre é, né? Sempre é. Mas a gente pode ser que caia da prova, os outros desses, né? Mas basicamente o que vocês precisam sempre são dos conceituais. Como que funciona essa apostila, tá? Os exercícios conceituais são para todos. Então você está pensando, por exemplo, lá na frente, eu sei que é muito cedo a gente falar de vestibular, mas você está pensando lá na frente em vestibular, o que você quer? Ah, eu quero jornalismo. Beleza, quer jornalismo. Jornalismo, quais são as matérias principais? As humanas. Ah, mas eu preciso fazer exatas? Precisa, né? Você precisa fazer o mínimo lá. Beleza. O que eu posso dar como mínimo? Os conceituais. Se o curso que você quer, a faculdade que você quer, o mínimo, você precisa, vai ser humanas, então pelo menos de exatas você tem que fazer os conceituais. Agora, você quer tentar concorrer e classificar bem, aí você faz os contextualizados também, os laranjinhas, os amarelos, laranjinhas também. Faz o contextualizado. Agora, se não, você quer uma medicina, você quer um ITA, você quer uma EPICAR, aí você faz os vermelhinhos também, tá? Aí, porque os vermelhinhos são sempre para quem. Por isso tem só dois. Que normalmente são os mais difíceis.
Então, a ideia é essa. Ah, eu não gosto, tenho dificuldade, eu preciso do mínimo para fazer o que eu quero. Tá bom, então faz só os 5 primeiros. Por isso que quem fica de recuperação, eu peço qualquer exercício. E daí pode fazer os conceituais que a gente já fez em aula, não tem problema, porque é o mínimo que você precisa saber para passar, entendeu? É o mínimo. Belezinha? Então vamos lá. Sim, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tipo assim, essa lei de massa, a gente tá vendo exercício só que tem coisa com massa e com massa normal, tipo um pouco químico e o outro. Mas e se tiver, por exemplo, alguma coisa que transforma em energia, ao invés de transformar em massa? Se for muito de uma vez. Então, daí não, né? Porque daí se tiver energia, daí a gente não vai conseguir quantificar isso aí, porque na verdade ela vai acabar se transformando. Ou dela é de massa. A energia, se eu não me engano, ela não. Ah, não, pior que dá pra na energia é MC, né? É massa vezes. É por isso que eu pensei, porque a energia, a massa é a velocidade da luz ao quadrado. Então, tipo assim, É. vai manter, só que tem como saber quanto cada coisa Hum, é? hum, boa pergunta, Paulo. Boa pergunta. Assim, eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas excelente pergunta. Nossa senhora, não parei para pensar nisso daí, porque a energia tem. É de Einstein, né? E é igual a mc quadrado, a famosíssima. Mas eu nunca parei para pensar. Eu vou até procurar depois dessa aí, porque essa você me pegou mesmo. Essa. É que, tipo, eu tava pensando assim, um exemplo do Sol. Quando você faz Ah, a fusão nuclear no Sol, você usa dois hidrogênios, aí vão se fundir e formar um Hélio. Aí tem várias ah. reações envolvidas. A primária é a emissão de fótons, que é a maneira mais simples de fundir energia. Aí tem a luz do Sol. Aí a Uhum. segunda é térmica, que forma o calor do Sol. Só que mesmo assim, não é o suficiente. Então ele emite três tipos de radiação: ultravermelha, ultravioleta e raio-x. Certo. E as três são consequência da massa dos dois hidrogênios que estavam lá, entendeu? E depois também é formado um nêutron livre com essa fusão. Mas essa energia também tem massa, ela é parte do hidrogênio, entendeu? Pra eu saber se era a mesma coisa, tipo, era conservação de massa também. Nossa, eu vou até caçar isso agora, porque agora eu fiquei em dúvida também. Energia entra na conservação de massa? Vai cair num blog, né? Lei da conservação de massa da energia. Ah, lembrei. Nossa, agora que eu li isso, lei da conservação de massa, você vai ter que fazer as duas coisas, Paulo. Isso daí, nossa, boa pergunta, na verdade. Isso daí que você fez, em engenharia a gente usa isso toda vez que vai precisar calcular alguma transformação, algum fenômeno de transporte, por exemplo, transporte de massa ou de energia, ou um controle de um processo. A gente chama de balanceamento de massa e balanceamento de energia. Para a gente saber o quanto. São cálculos separados. Que ótima pergunta sua. São cálculos separados. Você tem que fazer o balanço de massa. Então, tudo que entrou tem que ser igual a tudo que saiu, conserva. Engenharia de alimentos, engenharia química, eu acho que toda engenharia não, mas engenharia química e engenharia de alimentos vê isso. E algumas exatas, tipo química, vê isso também. Balanço de massa. Tudo que entra igual a tudo que sai. Isso vocês estão acabando de ver isso no ensino médio. Lei de Lavoisier. Agora, o balanço de energia tem que ser calculado também, mas ele é à parte. O balanço de energia é regido por outras equações. Também, a energia que é inicial tem que ser igual ao final, uma coisa assim. Uma coisa assim, não. É uma equaçãozinha gigante, mas o balanço de energia, a gente tinha que calcular, era a parte do de massa. Então, não entra no Lavoisier. Nossa, agora, ainda bem que você me perguntou, eu joguei, a hora que eu vi lei da conservação na primeira, lembrei desse negócio da engenharia. Os cálculos são separados, não entra então. Se existem maneiras de calcular separadas, é porque não entra. A massa de energia vai ser a parte. Vai ter um balanço só de energia. Vai ter balanço só de energia. Obrigado, É o senhor. balanço. Imagina. Em um recipiente, vamos lá para o capítulo 14. Em um recipiente, mas eu vou procurar até melhor, viu? Para ver se tem alguma coisa mais simples do que isso. Em um recipiente foram misturados 5 gramas de hidrogênio com 42 gramas de oxigênio. Após a reação, observou-se
Então vamos lá. Hidrogênio mais oxigênio. Aqui nem aquela reaçãozinha que eu tinha colocado, né? Hidrogênio. hum, ah, Hidrogênio mais oxigênio. Após a reação, observou-se ao lado do oxigênio a formação de 45 gramas de água. Olha, rapaz, é exatamente aquela que eu tenho colocado. Água. Anquim. Beleza. Então ele falou que colocou 5 gramas de hidrogênio e 42 de oxigênio. E formou 45 gramas de água. Formou 45 gramas de água. Daí a pergunta dele, define a massa de oxigênio em excesso. Bom, ele já falou quem está em excesso. Ele falou, ó, o oxigênio está em excesso. Se a gente tivesse somado esses dois aqui, teria dado 47. Por que deu 45? Porque nem tudo reagiu. Qual é a parte que não reagiu? Quanto que tinha que ter dado? 5,42 tinha que ter dado 47, né? Mas só deu 45. Quanto que deu a menos? 2 gramas a menos. Então, qual é a massa de oxigênio em excesso? 2 gramas. Só lembrando que tudo que está em excesso não participa da reação. Por exemplo, um clássico para vocês. Se você for pegar agora de manhã, bom dia, coloca leite e coloca Nescau, Toddy, o que vocês preferirem, ovo maltine, ratinho lá, o xaropinho, só, qualquer coisa que você for de chocolate lá. Se você colocar, sei lá, 2 colherzinhas e misturar, fica perfeito. Se você colocar 3, beleza. Se colocar 4, 5. Se você colocar umas 6 colheres, acho que nas 5 já começa. Você vai misturar, parar um segundo, ele já vai começar a descer, né? Por quê? Vai ter uma parte que não vai misturar. Por quê? Porque ele está em excesso. Então, se a gente considerar que quando você joga o pó e o leite, ele mistura e fica um líquido marrom, isso daí é uma reação, tá? É uma reação. Vamos pensar assim. Era só leite, era só achocolatado. Virou leite achocolatado. Beleza. Então, reagiu. Quando sobra lá no fundo, aquele forma um corpinho de fundo, que em química a gente chama, que é a parte de baixo lá, o Nescau fica tudo lá no fundo. Corpinho de fundo, aquilo lá está em excesso. Continua da mesma cor? Continua. Aquilo lá está em excesso, aquilo lá não precisaria. Aliás, não é que não precisaria, não consigo misturar. Como que eu faço para aquilo lá não formar, não ficar no corpinho de fundo? Coloco mais leite. Coloco mais leite. Daí eu consigo reagir tudo, porque eu vou precisar de mais leite, porque tem muito Nescau. Isso que seria o excesso, tá? Tudo que tiver em excesso nunca participa. Tranquilo? Adoro meus exemplos de engenharia de alimentos. Brincadeira. 2. Em um recipiente, 32 gramas de enxofre reagiram com oxigênio. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês bonitinho. Então, recipiente, enxofre, aqui no cantinho, reagiu com oxigênio, formando dióxido de enxofre, SO2. Belezinha. Sabendo que ao final da reação o recipiente só tinha dióxido de enxofre e que seu conteúdo possuía massa de 64 gramas, então não tinha mais nada, esse daqui tinha sumido, esse aqui tinha sumido, e aqui tinha 64 gramas no final. 64 gramas no finale. Defina a massa inicial de oxigênio. Massa inicial de oxigênio. Bom, ele falou aqui, ó, que o enxofre tinha 32, né? Então aqui já tinha 32. Como ele falou, ó, e repare que essa informação é importante, que não tinha mais nada, por isso que eu até cortei aqui, como não tinha mais nada, é que tudo reagiu. Se tudo reagiu, ninguém estava em excesso. Se aqui tinha 32 e virou 64, qual é a massa de oxigênio? Quanto que falta? 64 menos 32, faltam exatamente 32 gramas. Sominha 32 com 32, 64. Lindo! Era isso, mas ó, por isso que ele falou que não sobrou nada, porque não tinha excesso. Porque não tinha excesso. Belezinha?
Cuidado com essas informações. Parece que a informação é inútil, tá bom, não sobrou nada. Não sobrou nada porque tudo reagiu, não tinha nada em excesso. 3. A reação entre 1 grama de sódio metálico, não de sódio, Na, com 1 grama de cloro levará à formação de 1,64. Que vai ser a formação disso aqui? Vai ser, o cloro tem que ser Cl2, que é a formação dele, tá? Só para vocês irem acostumando. Então aqui vai formar 2NaCl, 2 sal de cozinha, 2 cloretos de sódio. Só para vocês irem acostumando. Então ele falou aqui 1 grama de sódio metálico, tanto aqui, ó, 1 graminha desse, reagiu com 1 de cloro, leva à formação de 1,648. Opa! Se tinha 1 e 1, era para formar quanto? Se tinha 1 e 1, era para formar 2, né? Mas por que ele... Ó, e daí verifica que uma massa de sólido metálico não reage. Obrigado, ele já falou quem não vai reagir. É o sódio que não reage. Calculando, utilizando a lei de Lavoisier, a massa de sódio que está em excesso, quanto vai ser? Então, ó, que simplesão de tudo. 1 grama era do cloro, então eu vou tirar esse 1 grama aqui. O resto, 0,648, era do sódio. Era para ser 1, né? Mas não tem. Então é só fazer 1 menos 0,648. Porque daí eu descubro qual é a massa que estava em excesso, que não reagiu. 1 menos 0,648. 1 menos 0,648 dá 0,352, né? 0,352 gramas. Essa é a massa em excesso. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha que vocês estão quietinhos. Eu não sei se está dormindo. Tranquilo, O senhor. Naruto, Ô, senhor, tranquilão mesmo. Pode falar. se eu fizer uma encomenda de uma casa feita de pão, presunto e queijo, você entrega em quantos dias? Uma calça, uma casa. Uma casa. Uma casa. Eu preciso de pelo menos uns... dá um mês pra mim que eu consigo fazer uma casa. Engraçadinho. Essa sua brincadeirinha vai ter consequências, menino. Você pensa que você é quem? O Naruto? Prova diferenciada pro Bruno. Calma, o quê? Prova diferenciada pro Bruno. Só questão do É, Ita. boa. Beleza. Ele gosta de desafios, e já que eu vou ter que construir uma casa para ele, que eu sou engenheiro de alimentos, ele vai ter que fazer uma prova que a turma do ITA não conseguiu fazer. Na verdade, eu vou te dar uma outra coisa. Vai ser uma prova de uma questão só, que são os enigmas de matemática lá, que vale $1 milhão lá. Misericórdia. Não, mas se você resolver, é um trabalho que vale nota, eu te dou 10. E você me dá ele resolvidinho. E você me explica. Não, se resolver, E daí eu ganha levo lá. prêmio Nobel, não precisa nem de nota. Não, na verdade, não ganha prêmio Nobel, mas você ganha quando você resolve esse recompensa $1 lá, milhão. É, $1 milhão. Ô, louco, senhor, por que você É não $1 tenta milhão. resolver? Porque eu não sei nem um mais um, vou saber esses daí. Brincadeira, porque pra você resolver esses aí, parece que é conta de matemática, né? Mas já fui atrás, óbvio. Dinheiro fácil, né? Falei, já era, matemática, tabuada, meu. Sei tabuada. Muito bom, é fácil fazer. Aí eu fui atrás. Esses prêmios aí, esses desafios matemáticos aí de $1 milhão, para você resolver, você tem que criar novas equações, criar novas fórmulas, criar novos conceitos matemáticos. Porque só os que tinham não resolvia. É tenso. Eu posso aplicar isso um dia pro Paulo. E aí eu aplicar, não, né? Eu posso torcer, porque é umas coisas absurdas aí. É uma coisa. Imagina, você tem que criar um conceito matemático que não existe ainda para você conseguir resolver. Imagina o nível de questão. Vamos lá. Quarta, penúltima, para liberar vocês já. O equilíbrio francês. O químico. O químico francês Antoine Lavoisier, que nasceu em 1743 e morreu em 1794, com um tiro de espingarda no pé. Brincadeira, que inventa, né? Realizou uma série de experiências sobre a variação das massas e reações químicas. Verificou um fato que se repetia também na natureza e concluiu que se tratava de uma lei, que ficou conhecido como Lei da Conservação das Massas, ou Lei de Lavoisier.
Em um experimento realizado pela equação química balanceada, tá aí, com relação ao experimento representado anteriormente, defina a massa de oxigênio necessário, eu vou chamar de Chas aqui, eu quero ler, caneta vermelha, eu quero Chas, para queimar 60,75 gramas de magnésio, 60,75 gramas de magnésio, sendo formados 100,75 gramas de óxido de magnésio. Olha lá. Adivinha? Se teve a conservação de massa, é só se fazer um menos o outro. 100,75. Vou colocar aqui. Menos 60,75. Isso daqui vai dar exatos. Menos 60,75. Isso daqui vai dar exatos 40 gramas. 40 gramas. Foi isso que foi utilizado. Sério, professor, que você fez a gente acordar em sexta-feira, 7 e pouco da manhã, para fazer conta de mais e de menos? Olha, não fui bem eu, não é bem assim a história. Mas, mas mais ou menos sim. Agora que você está falando com essa entonação comigo, sim. Mais ou menos hoje você acordou na sexta-feira para fazer conta de mais e menos. E um dia alguém falou para você, nossa, o ensino médio é muito tenso, meu. Ele não é dos mais fáceis, mas ninguém falou que ele é totalmente difícil. Ai, ai. Vamos lá. Próxima questão. A introdução da balança no século XVIII por Lavoisier levou à percepção de que as transformações químicas são regidas pelas leis naturais, como enunciado a seguir. A massa total do sistema fechado não varia, qualquer que seja o processo químico dele que venha a ocorrer. Então, ó, beleza? Foi o que? Então, é sistema fechado, tá? Lembra disso. Se alguém for para engenharia um dia aí, ó, ou para química, ou para calcular, isso aqui vai ser importante, tá? Vão encher o saco de vocês nisso daqui, com certeza. Ah, é para sempre isso? Sim. Sistema fechado, sim. Sistema fechado não tem nem alteração de pressão, não tem alteração de temperatura. É um sistema fechado. Imagina que você está dentro de uma panela de pressão, só que sem fogo embaixo. Então a pressão não interfere nada, interfere nada. Sistema fechado. Tudo que está lá dentro vai ficar lá dentro mesmo. Com relação a essa lei ponderal, suponha que dois elementos químicos hipotéticos, A e B, se combinem para formar dois compostos diferentes, X e Y. Considere as informações seguintes sobre a formação destes. Uma mistura contém inicialmente 30 gramas de A, 30 gramas de A, com 65 gramas de B. 65 gramas de B. Em determinadas condições, A combina-se com B, formando Chas. E estava lá com Chas, e vai com Chas. Permanecendo 5 gramas de B sem se combinar. Opa! Brasil, ziu. Ele já falou. Tem 5 graminhas que não reagem. 5 graminhas que não reagem. Beleza, vamos pro próximo. Esse é só do 1. Tchu! Vou fazer de azul agora. Em outras condições, a partir de uma mistura contendo 14 gramas de A, 14 graminhas de A, mais 30 gramas de B. Opa, é o B aqui em cima. 30 gramas de B. O composto Y foi obtido. Muda-se as proporções. Então aqui, permanecendo 4 gramas de A sem... Opa, de novo, tem 4 que não reagiu. 4 é excesso, ó. Excesso. Com X, com C, com 2S, com C cedilha, com tio, com acento circunflexo, com o que você quiser. Mentira. Excesso. XC, 2S. Com excesso. A pergunta é: com base na informação, qual é a quantidade de X produzido e de Y produzido? Olha, pessoal, preste atenção. 30 mais 65 dá 95, mas sobrou 5. Então não vai formar 95. Esquece 5 aqui.
30 mais 60 vai formar 90. Olha que coisa mais linda. Olha, presta atenção, essa é mais difícil. 14 mais 30 dá 44, mas sobrou 4. Então, na verdade, esquece esse daqui. É 10 só que reage. 10 mais 30, 40 graminhas. Ai, que coisa mais meiga! Pois é. Senhoras e senhores, isto é Lei de Lavoisier, soma das massas. Agora, se você quiser aproveitar, eu posso introduzir aqui o conceitinho do próximo capítulo já, o 15. E quiser se divertir aí, ó, próximo capítulo é Lei de Proust. Lei de Proust, deixa eu dar uma olhadinha. Se quiser dar uma olhadinha para você também pode, tá? Mas eu acho que Lei de Proust, vamos ver se ela continua na apostila 4. Sim, então deixa para a próxima aula, vai? E daí a gente faz Proust e já faz os dois capítulos de exercício. Antes de entrar em balanceamento. Não precisa, não. Mas se você quiser se divertir, brincar, não tem nada para fazer aí, dá uma olhadinha em Lei de Proust. De Proust tranquilo. Certo, Proust é regrinha de 3. Bom, senhoras e senhores, sem mais delongas, excelente final de semana, ótima sexta-feira para vocês. Sextou, coloque uma roupinha de frio bem aí quentinha. Não vão ficar com gripe neste momento, pelo amor de Deus. Bom, ótima final de semana para vocês. Até segunda. Thank you very much. See ya. Obrigado. Falou, senhor, até. Falou. Obrigado, site. Tchau, bom final de semana. See ya. Thank you. Até. Obrigado. Let it go. Let it go. Eu que agradeço. Parabéns, Maria Eduarda. Ela saiu antes de eu terminar de falar parabéns.